Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, Thiago. Bom dia, Ian. Bom dia, Liliane. Bom dia, Lucas. Bom, vamos começar a aula de hoje falando sobre conceitos gerais de fornecimento de energia. Eu vou falar sobre alguns aspectos de fornecimento que são regulatórios, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as normas regulamentadoras da ANEEL. Vou falar sobre aspectos técnicos, né? Obviamente, eu vou concentrar aqui o trabalho no que diz respeito ao consumidor de energia elétrica, então a parte final dessa cadeia toda, né, de conversão, transmissão e distribuição. Vou falar um pouco sobre também aspectos sobre aterramento, que era uma coisa que eu tinha dito a vocês que deveria ser abordada no curso, mas eu não tinha certeza se ia conseguir, então vai estar nessa apresentação aqui. E eu vou falar também sobre aspectos econômicos, que envolve, então, a parte de tarifação de energia elétrica. Tá? Então, o fornecimento é esse grande guarda-chuva que envolve todas essas questões aí. Então, já falei algumas vezes para vocês disso, né? Mas vamos resumir um pouco. Então, o setor elétrico, ele é composto do lado de quem fornece energia do consumidor, ele é dividido em geração, transmissão e distribuição, né? O nome geração ele não é o nome mais apropriado, porque o que acontece ali é uma conversão de energia de diversas fontes, predominantemente fontes hidrotérmicas, né? Que são capazes de ser convertidas para a eletricidade. Obviamente, a vantagem de se usar eletricidade se dá no transporte da energia, então você pode ter energia longe do centro de consumo. Ao converter para a energia elétrica e transportar essa energia, as perdas são bastante reduzidas, né? Menos de 15% tipicamente. Então, vale a pena confiar na conversão e transporte e entrega de energia elétrica, para depois você converter de volta aquela energia e utilizar ali para benefício próprio. Então, os sistemas de transmissão e subtransmissão. No caso brasileiro, existe o que se chama ainda de sistema de subtransmissão, mas, a rigor, é um sistema de transmissão com uma tensão um pouco menor, né? Mas tensão um pouco menor, diga-se de passagem, são tensões aí de nível superior a 69 kV. Né? E os sistemas de distribuição, que conectam os consumidores, em qualquer nível de tensão, aos sistemas de transmissão e subtransmissão, que interligam todas as unidades, né, todas as usinas de geração, nesse grande sistema que a gente chama de sistema interligado nacional. Isso vale não só no caso brasileiro, mas nos grandes sistemas elétricos, né, como o Nordeste, o Nordeste americano, o Oeste americano, o sistema europeu e por aí vai. Né? São grandes sistemas interligados que envolvem múltiplos agentes, centenas de milhões de consumidores e por aí vai. Então, isso aqui é só um exemplo, né? Então, aqui é a geração. A gente não consegue produzir geradores que forneçam tensão muito maior do que da ordem de algumas dezenas de kilovolts. É por isso que a gente tem transformadores, elevadores e grandes sistemas de transmissão em vários níveis de tensão. Né? Tensões mais altas, tipicamente utilizadas, são da ordem de 765 kV, mas o sistema de transmissão, que é considerado o Sistema Interligado Nacional, compreende todas as linhas de transmissão com tensão superior a 230 kV. Os sistemas de subtransmissão você encontra tipicamente 69 kV, 88 kV, 138 kV, e os sistemas de distribuição que fazem a redução dessa tensão de subtransmissão para uma tensão de distribuição, que é a tensão que você conseguiria medir nos condutores que ficam em cima dos postes ali. Então, tensões de 11,5 kV, 12,5, 13,8, que é a tensão típica da Enel aqui em São Paulo. Então, e depois as estações transformadoras de poste,
que transformam essa tensão aqui de 13,8, 12,5, 11,5 para as tensões que entram nas nossas casas de 115, 127 ou e 230, 220 volts. Tá? Do ponto de vista de legislação, existe uma padronização de tensão. Padronização não é exatamente uma legislação, né? É um padrão, não uma lei, mas entra nessa parte regulatória. Então, quando se fala em 765 kV, na verdade, é 765 kV, tá? Mas você tem níveis de 500 kV, 440 kV aqui em São Paulo. A ISA-CETEP, que é uma empresa de transmissão paulista, usa bastante um sistema de 440 kV. Você tem 345 kV, então falta alguma coisa aqui no meio, né? Faltaria o 440 kV, aqui no caso brasileiro, tá? O 345 kV são níveis de tensão que você encontra no Brasil. O 440 kV, eu não conheço outro país que tenha, tá? É um caso tipicamente brasileiro. E o 750 kV, na verdade, o pessoal chama 750, mas a tensão que eu encontro normalmente por aí é 765 kV, tá? 69, 34,5, 13,8. Isso daqui é distribuição. Isso aqui é subtransmissão. E isso aqui é transmissão. A gente chama isso aqui de rede básica. Tá? A rede básica no Brasil, ela atende os níveis de tensão de 230 para frente. Aí existe um decreto presidencial que estabelece todos esses níveis de tensão e etc. É um decreto antigo de 73. A distribuição é dividida em primária e secundária. Também ela é baseada no mesmo decreto. Você tem alguns níveis de tensão, né? 34,5 é um deles, né? Tem 13,8. Aí eu já vi, por exemplo, rede subterrânea da Eletropaulo, se eu não me engano, é 12,5 kV. Tem a Light no Rio, que é 11,5. Que mais? Eu já vi 23 kV de nível de tensão secundário. Aí são níveis que existem nesses valores aqui de pequenas dezenas de kilovolts, tá? E a distribuição secundária no Brasil tem alguns valores, então, por exemplo, a gente tem muito em São Paulo o 220, 127 ou o 230, 115, né? Quer dizer, na verdade a gente chama de 110, mas é 115, 230, tá? Aliás, cuidado que eu fiz uma bobagem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. É a monofásica que eu queria falar, tá? Então, isso aqui é monofásico aqui de baixo. Tá? O trifásico mantém isso daqui. É um decreto um pouco mais recente, tá? Existe uma questão histórica aqui, que esses níveis de tensão, tanto das redes de distribuição primária, mas especialmente das redes secundárias aqui, que foram desenvolvidas, na verdade, esses níveis de tensão foram estudados na Poli, tá, por um professor que faleceu recentemente, o professor Ernesto João Roba, e foi um dos responsáveis aí pelo estabelecimento dos níveis de tensão. Historicamente, a tensão de 110 volts era a tensão que tinha sido desenvolvida pelo Thomas Edison para a alimentação dos seus sistemas de corrente contínua. E os valores giram sempre em torno desse valor de 110, né? Mas o estabelecimento dessas tensões aqui, 127, 220, 220, 380 e as suas variações aqui no Brasil, do ponto de vista de uso recorrente pelas concessionárias de distribuição, foi uma decisão auxiliada por professores da Escola Politécnica. Bom, as diretrizes da distribuição aqui no Brasil, atualmente, elas são consolidadas numa resolução normativa da ANEEL, né, que é a resolução 414 de 2010, e essa resolução normativa, ela define os serviços essenciais, que são serviços atrelados ao setor elétrico, as tensões de fornecimento padronizadas
define o que é o ponto de entrega, lembre-se da aula passada, né, que eu falei que o ponto de entrega é o ponto dentro da unidade consumidora que faz face com a via pública, é ali que você instala o medidor, né? Define como deve ser feita a solicitação de fornecimento, ou seja, a ligação do ramal de distribuição secundário até o ponto de entrega, como é que é feita a tarifação, no caso brasileiro, quais são os grupos tarifários, ou seja, como é que você cobra energia elétrica, quais são as classes de consumo, o que acontece se você não pagar a eletricidade que você consumiu, né, como é que você deve tratar os distúrbios na rede, como é que são feitos os cortes e religamentos, e como é que você pode se reportar para a concessionária caso o serviço não seja adequado. Né? Do ponto de vista técnico, existe um documento também elaborado pela ANEEL, que estabelece os requisitos para montagem, instalação e todas as variações possíveis de redes primárias de distribuição no Brasil, e esse documento chamado de PRODIST, tá? Então, são os procedimentos de distribuição de energia no Brasil. É óbvio que esse documento ele é genérico e cada concessionária tem liberdade para montar a sua própria documentação técnica. Então, esse documento orienta a elaboração dessa documentação técnica, mas respeita a documentação técnica da concessionária. Então, você se resguarda de eventuais, vamos dizer, desrespeitos a você como consumidor do ponto de vista técnico, olhando para o PRODIST, mas a concessionária tem a sua própria documentação. No caso da Enel, né, além do PRODIST aqui, você vai ter, e se vocês procurarem na internet, vocês vão achar aí, vai ter o LIG BT, que é um documento técnico da Eletropaulo que trata das instalações de baixa tensão, e para média tensão, que seria a rede primária de distribuição, é o LIG-MT. Tá? São os dois documentos que eles têm que complementam o PRODIST. Isso aqui é Enel São Paulo. Então, cada concessionária tem o seu documento. Nem sei se da Enel ainda chama LIG-BT e LIG-MT. Isso é da época da Eletropaulo. Provavelmente eles já devem estar revisando isso daí, mas por enquanto deve, dado que é recente, né, a Enel em São Paulo, isso aqui não deve ter mudado muito, né? As normas técnicas específicas das concessionárias, como LIG-MT e LIG-BT, definem as tensões de fornecimento disponíveis, a modalidade de fornecimento, os critérios e limites de demanda instalada. Né? Então, quando você faz um projeto de instalações elétricas dentro de uma residência, você tem uma demanda prevista. Né? Demanda é potência, tá, pessoal? É quanto você demanda do sistema. Então, quando eu falo a demanda, eu estou falando aqui de potência, que normalmente é a potência ativa, tá? Então, demanda é isso. Então, quando você faz o projeto elétrico de uma instalação, você sabe qual é a demanda ou a potência ativa prevista, né? Você sabe quantas tomadas de uso comum existem, quantas tomadas de uso específico existem, quais são as cargas que vão ser ligadas na concessionária, etc. E a partir desse documento é que você faz a solicitação de ligação para a concessionária. E a concessionária avalia esse documento e solicita maiores informações. No caso de São Paulo, se a potência instalada dentro da unidade consumidora exceder um valor mínimo previsto no LIG-BT, você precisa pagar pelo projeto de reforço de rede. Então, normalmente, o engenheiro ele limita a potência da unidade consumidora que ele faz o projeto à potência mínima prevista no LIG-BT, para que não seja necessário fazer esse estudo de conexão com a rede, né? Porque o estudo é caro e demora. Eu não me lembro qual era o valor que ele se encontrava, eu não tive tempo de olhar, eu me lembro de dois valores, 12,5 kVA e 20 kVA. Eu suponho que seja agora 12,5 kVA, mas eu não tenho tanta certeza assim. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser baixar o link BT e procurar, ali vai ter essa informação. Tá? Bom, as modalidades típicas são monofásicas, com dois condutores, um condutor de fase e um condutor de neutro. Bifásica, você tem três condutores, dois de fase mais um de neutro.
Essa instalação bifásica pode ser feita por meio de um transformador trifásico, da onde você liga duas fases e um neutro até a entrada do consumidor, ou por meio de um transformador monofásico com um ponto de aterramento, que a gente chama de neutro, que pode ser inclusive no meio do enrolamento do transformador. E aí você tem os dois tipos de ligação que eu falei. No caso do transformador trifásico é o 127/220. No caso do transformador monofásico é o 115/230. E a trifásica? Então, você recebe dentro da sua residência 3 fases mais um neutro. Tipicamente, se você não exceder a potência mínima definida no Lig-BT da Eletropaulo, da Enel, você vai ficar com a instalação bifásica, tá? Tipicamente isso daqui. Em alguns momentos em São Paulo eu já vi instalação monofásica, tá? Mas se você tem a previsão de instalar chuveiro elétrico, a instalação monofásica não é aquela que atende melhor a instalação do ponto de vista econômico, né? Porque um chuveiro de 6 quilowatts ligado numa rede de 110 ou 115 volts vai consumir aí uns 60 amperes de corrente. Isso produz efeitos térmicos indesejados e quedas de tensão indesejadas. Então, vale a pena você entregar energia bifásica, né? Isso considerando tanto o lado do consumidor quanto o lado da concessionária. Bom, além das questões de modalidade de fornecimento e tensões de fornecimento, também existem os padrões de entrada. O que é o padrão de entrada? É como você deve instalar o relógio de medição e qual é o relógio de medição padronizado, tá? Lembrando que, atualmente, quando você faz uma instalação nova, você precisa instalar o relógio de medição faceando a rua, virado para a rua, porque o leitorista não é mais obrigado a entrar na sua residência para fazer a medição. Bom, existe, então, alguns exemplos de... está aqui o valor, é verdade, 12 quilowatts. Então, os exemplos de normas técnicas de concessionárias da Enel, é um documento de 2014, tá? Então, entende, se for monofásico, a potência máxima para que você não precise fazer um estudo de conexão é 12 quilowatts. Se for um monofásico decorrente de um sistema estrela, se for um sistema em delta, tem que ser no máximo 5 quilowatts. É baixa essa potência, justamente para a questão de você não ter a ideia de alimentar um chuveiro elétrico com uma rede monofásica, porque as perdas vão ser muito elevadas. Se for bifásico, o limite é 20 quilowatts no caso do sistema aéreo subterrâneo, mais o limite de 5 quilowatts no sistema em delta. Quer dizer, o delta aberto, eu mencionei para vocês, né, não faz parte do curso, mas é um esquema de ligação da Eletropaulo que foi utilizado amplamente, principalmente no início da eletrificação de São Paulo, quando a Eletropaulo se chamava Light, se eu estou falando aí, década de 50, talvez. E era uma forma de se fazer a instalação onde você economizava tanto em transformadores quanto em condutores. Então, você conseguia atender os consumidores com custo de rede menor, custo de infraestrutura menor. E a Eletropaulo usou isso amplamente. Ela vem substituindo, porque a carga, né, vem se adensando, porque a cidade de São Paulo ela é uma cidade bastante vertical, né, e também por uma questão técnica que esses transformadores em delta aberto trazem um desequilíbrio para a rede que às vezes desensibiliza a proteção, etc. Então, não é tão vantajoso assim quando você tem uma densidade de carga elevada, né? Então, ela vem substituindo. Embora, quando você saia do centro expandido da cidade de São Paulo, você encontra ainda instalações no esquema delta aberto. Tá? E trifásico pode ser superior a 20 kW se for no sistema estrela ou no sistema delta, mas você precisa ter equipamentos trifásicos dentro da sua residência. Tá? Sempre que você exceder essas potências aqui, é preciso fazer um estudo de conexão. E aí, você precisa pagar a concessionária por esse estudo, e isso custa caro, leva tempo, e às vezes o engenheiro não está disposto a esperar para ter a sua instalação elétrica aprovada. Então, ele prefere manter a potência nominal abaixo desse valor. Se ela estiver abaixo desse valor, basta você entregar para a concessionária uma lista de cargas, que é aquela que você utilizou para fazer o projeto elétrico. Tudo bem, pessoal? Continuam me ouvindo aí? Ok, obrigado.
Alguns outros exemplos de normas técnicas de concessionárias, né, que é a Energisa, por exemplo, que pega aí alguns estados, então Minas, Mato Grosso do Sul e etc. Uma norma um pouquinho mais recente, que é a norma da Eletropaulo. Então, para sistemas monofásicos, a Energisa ela prevê já sempre a ligação em transformadores trifásicos, então o monofásico é sempre 127 volts, não existe esquema de ligação de delta aberto, e ele atende cargas de até 8,8 kV, sem a necessidade de se fazer um estudo de conexão. Se você tiver a sua instalação de 220 volts, a sua potência pode chegar até o valor de 15,4 kW. E a exceção dessa norma aqui é se você tiver algum motor na sua instalação superior a 2 cavalos, ou máquina de solda, porque máquina de solda traz um impacto na rede, ou um transformador superior a 2 kVA, e aí você precisa fazer um estudo de conexão, tá? Isso tudo traz impacto para a rede. Se for o bifásico, o atendimento é 220, 127, ou 380, 220, e aqui as potências próximas lá dos 12 kW e 20 kW. Né? De novo, a exceção são os motores, mas no caso da instalação bifásica, o motor é um motor que pode chegar até 5 cavalos, e os transformadores com potência maior do que 8, deveria ser kVA aqui, mas aqui foi retirado diretamente do documento, está escrito kW, tá? Mas potência de transformador é potência aparente sempre. Se for a ligação trifásica, é 220, 127 ou 380, 220, com uma demanda de até 70 kW. Tá? E, de novo, nesse caso aqui, se você tiver motores acima de 30 cavalos e alguns tipos de máquina de solda, você também tem que fazer a solicitação de estudo de conexão para a Energisa. Toda vez que você excede esses valores, você precisa requisitar o estudo. O estudo, como eu já falei, ele é demorado e ele custa caro. Então, normalmente, isso desestimula o engenheiro a fazer o projeto considerando essas potências. É óbvio que, de repente, o consumidor pode ir lá e instalar uma potência maior. Mas é difícil acontecer, né? Uma instalação de 20 kW precisaria ter mais do que 3 chuveiros ligados simultaneamente para produzir essa potência, né? 70 kW, então, é um negócio absurdo, né? Bom, eu tinha falado da questão do aterramento. Os esquemas de aterramento das instalações, né? Isso daqui é o cabo PE, tá? Aquele cabo que a gente chama de fio terra. A norma chama de cabo de PE porque é o cabo de proteção. E não é um neutro, tá? Não é isso aqui, tá? Isso aqui é dado pela NBR 5410. Que eu já falei na aula passada, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Ela fornece algumas formas possíveis de se fazer o aterramento. Na verdade, ela fornece todas as formas possíveis de fazer o aterramento. O aterramento, se vocês lembrarem na aula passada, eu tenho o poste aqui, né, a cruzeta aqui em cima, e isso aqui sai e vai para o poste do consumidor, onde tem o quadro de medição. Né? Dentro da casa do consumidor, existe uma haste ou um conjunto de hastes fazendo o aterramento. E esse fio vai embora junto com os fios que vêm do quadro de medição, que pode ser fase, mais neutro, e o que vem do aterramento dentro da casa do consumidor é mais o PE. Embora o neutro, que vem aqui da concessionária, esteja aterrado, tá? Esse neutro que vem aqui, esse aqui vem para cá, né? Tem mais um cabo que vem para cá, que seria fase, mais um neutro, né? Embora os dois estejam aterrados, o nível de tensão pode ser diferente, especialmente no caso de redes desequilibradas, onde existe circulação de corrente pelo neutro, tá?
porque o neutro faz parte da instalação. Quando a gente vai pela fase, retorna pelo neutro. No caso do aterramento, não deve ter corrente circulando por ali. Ou seja, pode existir uma diferença de potencial entre os dois condutores. Tá? Bom, então, vocês vão encontrar na NBR 5410 um esquema de ligação que é dividido em, né, na verdade, vai ter uma simbologia composta aqui de 3 partes. A primeira parte define a situação da alimentação em relação à Terra, se ela é diretamente aterrada ou isolada, se é uma instalação diretamente aterrada, então é T ou I. A situação das massas em relação à Terra, massa é o equipamento a ter. Eu tenho equipamento aqui dentro da minha instalação, né? Ele também pode ser T, que é diretamente aterrado, quer dizer, a massa do equipamento é diretamente aterrada, independente do terra da instalação, ou N, aterrada pelo terra da alimentação, que é o neutro, ou aterrada pelo terra da alimentação, que é o neutro. Ou seja, ele pode ser aterrado pelo PE ou aterrado pelo neutro. E aí você pode ter também o terceiro identificador aqui, é a disposição dos condutores de neutro e de proteção. Podem ser condutores separados, que é o que eu mostrei para vocês na aula passada, ou um único condutor, que faz o cabo PE mais o cabo neutro. Tá? E eu vou mostrar esses tipos de ligação, considerando as combinações possíveis de TI, TN e SC. Então, por exemplo, esse é um tipo de instalação que é o TNS, né? Então, é uma instalação que você tem aterramento na instalação, o cabo PE e o cabo neutro são separados, embora eles estejam aterrados aqui. Percebam que isso aqui é bem parecido. A massa as massas dos equipamentos, aqui são equipamentos trifásicos, por exemplo, o equipamento ligado entre as 3 fases mais o neutro, só que a massa do equipamento, quer dizer, a carcaça dele, é ligada no cabo PE. A mesma coisa vale para esse outro equipamento aqui, embora esse equipamento não usufrua da ligação com o neutro. Tá? Então, TNS, o que é o TNS? Vamos lá. T é alimentação indiretamente aterrada, ou seja, o neutro é aterrado. N, a massa é aterrada pelo terra da alimentação, porque o N e o PE fazem parte do mesmo circuito, mas está vendo 2 condutores, embora eles sejam ligados na instalação. Aqui, ó, tá vendo? Aí tem outras variações. TNCS. Perceba que o PE e o N é um condutor só, tá? Então, as 3 fases e o neutro. E aí você tem o neutro e mais a massa no mesmo condutor. Tá? É bem parecido com isso daqui. A única diferença aqui, não tem diferença nenhuma, só o tipo de ligação que o aterramento aqui, eu criei um neutro e dividi o neutro aqui no meio da minha instalação, mas é o mesmo condutor, né? Do ponto de vista de potencial elétrico é o mesmo. Aí o esquema TNC são os 2 condutores combinados, tá? É bem parecido com esse daqui. Esse aqui tem uma derivação, tem C e S, quer dizer, quando você deriva o neutro e o PE, mas do ponto de vista de funcionalidade é a mesma coisa. O esquema TT são 2 condutores isolados, tá? A massa é aterrada pelo condutor PE. Por exemplo, eu tenho massa trifásica com neutro, massa trifásica sem neutro. Se eu tiver uma massa monofásica, obviamente ela pode estar ligada entre L1 e L2, L2 L3 ou L3 L1, ou qualquer uma dessas fases e o neutro. Esquema IT tipo A, ele é isolado, você vê que o neutro ele não tem aterramento, né? E aí você precisa de um cabo PE e você aterra a massa. Com um detalhe, tá? Esse tipo de instalação isolada aqui é bastante comum, principalmente quando você tem transformador em delta ligado no secundário. Tá? Esse aqui é o tipo B, o neutro ele é aterrado, mas ele é aterrado por uma impedância. Você fala, puxa, por que você põe impedância para aterrar o neutro? Porque se você põe uma impedância de neutro, tem um curto entre a fase e o neutro, ou seja, o L1 encosta no N, você limita a corrente que circula para a Terra. Então ela fica um pouco mais segura a instalação. Ao mesmo tempo que você dessensibiliza um pouco a proteção, tá? Então é um compromisso entre reduzir um pouco as correntes de curto e dessensibilizar a proteção, tá? O que mais? Aqui é uma outra variação, então aqui eu tinha um cabo PE dentro da instalação e você pendura as massas nesse cabo PE. Essa variação, tipo B1, cada massa tem o seu próprio aterramento. Né? E aí as coisas começam a se sofisticar, né? Principalmente indústria. Né? Cada massa você pode aterrar e fazer o aterramento específico daquela massa. Né?
ou você pode interligar as malhas de aterramento, né? Isso aqui é a variação B2 e por aí vai. São vários tipos de instalação. Variação B3, você aterra aonde você tem a impedância, percebam, a terra aqui é diferente, né? Isso aqui é um outro eletrodo de terra. Aqui é o mesmo eletrodo de terra, mas você puxa a fiação depois da impedância, né? Aqui são 2 eletrodos de terra, aqui é só um eletrodo de terra, tá? Então, aí são os esquemas de ligação. Quantos são aqui? Deixa eu só ver. Então, TNS é 1, TNCS2, TNC3, TT4, IT tipo A5, tipo B6, variação B17, variação B28, variação B39. São 9 tipos de aterramento que vocês podem encontrar. Tá? O projeto de malha de terra envolve conhecer um pouco a norma sobre aterramento. Existe um livro do Kinderman, se vocês quiserem procurar, que trata um pouco, mas o livro está desatualizado porque a norma de aterramento mudou recentemente, tá? Então isso aqui tem uma norma específica para isso. Que eu acho que é a NBR 5419. Deixa eu ver se é isso antes de deixar registrado. Mas eu acho que é isso mesmo. Não, pior que não. Essa aqui é a... Esquece. Isso aqui é a 5419, é a produção contra descargas atmosféricas. Tá? Então, aterramento, depois eu vejo isso e passo para vocês. Eu não me lembro de cabeça agora, qual é o número da norma. E aí eu queria falar um pouco sobre o planejamento dos sistemas de distribuição, porque toda essa parte de tarifação de energia que é importante, né? E quando você vai fazer a contratação do serviço da concessionária, você vai ter que escolher a modalidade tarifária, e especialmente consumidores de alta potência. Essa escolha ela é variada, tá? Diferentemente do consumidor de baixa tensão e um consumidor residencial que é cativo, né? Consumidor comercial, seja ele na indústria, seja ele no comércio, ele é um consumidor livre. Ele pode contratar a energia elétrica de qualquer gerador ou qualquer empresa que comercialize energia. A energia hoje é uma commodity. Então, se eu sou um gerador, eu tenho a usina de geração, eu posso fazer o contrato com uma empresa que vai me representar comercialmente e ela vai negociar a energia que eu sou capaz de produzir no mercado, né? Então, ela vai estabelecer contratos de fornecimento ou vai participar dos leilões da Câmara de Comercialização. Né? É uma commodity, é assim que funciona. Se eu sou um consumidor livre, ou seja, se eu sou uma indústria ou um comércio, eu posso comprar diretamente a energia dessas comercializadoras, ou eu posso comprar a energia por meio de contrato estabelecido diretamente com a fornecedora. Né? E esses contratos têm um valor fixo pela energia, cláusulas contratuais que são estabelecidas bilateralmente, porém, são específicas de cada contrato, né? E esses são os consumidores que eu chamo de livres. Né? A gente é consumidor cativo, a gente é obrigado a comprar energia das concessionárias de distribuição a um preço fixo. A gente não tem como negociar isso daí. Tá? Bom, então para falar um pouco sobre a questão do planejamento e da tarifação, né? Quando se fala em cobrar energia, você sempre precisa pensar a respeito do impacto do consumo da energia no planejamento do sistema, ou seja, no planejamento da compra ou substituição ou reforço da rede responsável pela entrega da energia que você comprou. Com uma questão bastante
peculiar, porque na hora que você compra a energia, é a hora que você quer usar. Na hora que você liga a tomada da sua casa ou liga o interruptor da sua casa, é o momento que você vai utilizar a energia. Então, ela tem que estar disponível para você no momento que você solicita. Né? O famoso just in time, para quem gosta de termos de administração e economia. Né? Quer dizer, o just in time de verdade mesmo é o just in time do setor elétrico. Né? Na hora que você precisa da energia elétrica, está disponível para você. Só que isso tem um impacto no tal do planejamento. Por quê? Porque você precisa planejar a rede para que ela seja capaz de entregar toda a energia necessária para todos os consumidores no momento que todos eles quiserem, e esse momento pode ser simultâneo, todo mundo solicitar o máximo de potência exatamente no mesmo instante. Né? Ou, estatisticamente, em um determinado momento do dia, você ter uma demanda que a gente chama de demanda máxima instantânea, quer dizer, em um determinado momento do dia, todo mundo está consumindo mais energia elétrica, tá? Que aqui seria mais ou menos nesse horário aqui, entre 17 e 18 horas, tá? A demanda máxima, ela acontece em um momento que representa um comportamento de consumo. Anos atrás, no Brasil, a demanda máxima acontecia diferentemente em cada uma das cidades, em cada uma das regiões, em termos de horário, mas estava atrelada ao uso do chuveiro elétrico, que é um equipamento que consome bastante energia, o equipamento que mais consome energia na casa de vocês, se vocês tiverem chuveiro elétrico. E se você tiver um monte de gente tomando banho ao mesmo tempo, que é o que tipicamente acontece, o consumo naquele momento aumenta. Né? Então, a demanda de pico acontecia associada a esse consumo de eletricidade. As pessoas tipicamente tomam banho à noite, né? E essa demanda máxima acontecia nos horários mais próximos aí do fim do dia, começo da tarde, final da tarde, começo da noite. Esse pico de demanda, ele migrou um pouco, né, nos últimos anos, e ele está atrelado ao uso de condicionamento de ar. Né? Então, ele tem acontecido mais perto das 3 da tarde hoje. Mas, o impacto dele é sempre, do ponto de vista de planejamento, é sempre o mesmo. Quer dizer, eu preciso construir uma rede capaz de atender a demanda máxima. Né? Então, se a gente olhar para essa rede aqui, é uma rede elétrica que atende a essa demanda, ou seja, é capaz de fornecer esta potência elétrica. Aí vocês devem estar pensando, pô, por que o professor está insistindo nessa história aqui? Vamos lá, ela é capaz de entregar essa potência elétrica como máximo. Claro que vai ter uma folga, né? Quer dizer, a demanda máxima é um pouquinho variável, então, na verdade, a rede ela pode fornecer até um pouco mais do que essa potência máxima em qualquer hora do dia, né? Isso traz um custo para o sistema absurdo. É como se você projetasse a Rio Santos para fluir os carros sem pegar trânsito no carnaval. É isso que eu estou falando. Então você imagina o tamanho que ia ter que ter lá o sistema Rio Santos, Anchieta e Imigrantes. Quantas pistas a mais eu precisaria construir para que todo mundo viajasse de São Paulo até o litoral sul e chegasse ali com 1 hora de viagem. É essencialmente a mesma coisa. Só que com eletricidade não tem como se fazer diferente, porque na hora que alguém solicita a entrega da energia, a energia vai ser entregue. E você precisa entregar essa energia com a menor queda de tensão possível, com a maior segurança possível. Ou seja, você precisa ter condutores que não esquentem e que não produzam quedas de tensão significativas. Tá? Então, isso impõe um custo no planejamento que não é pequeno. Né? Além disso, retarda o payback. Quer dizer, uma curva muito pronunciada assim está fazendo com que, durante grande parte do dia, ou seja, toda essa região embaixo dessa curva aqui,
E toda essa região embaixo, dessa restante dessa curva aqui, é o quanto eu poderia entregar de energia, e eu falo poderia porque eu não estou entregando essa energia. Ou seja, eu estou projetando uma rede para entregar um pico de energia, que acontece uma determinada hora do dia, e ela fica ociosa no restante do dia. Ficar ocioso, se você é responsável por vender exclusivamente energia, ficar ocioso significa que você construiu a Imigrantes com 30 pistas, sendo que na maior parte do ano vai transitar pela via muito menos carros do que você pode comportar, né? Pagando pedágio. Aí qual é a solução que você dá para isso? Todo mundo vai falar, aumenta o valor do pedágio, né? Quer dizer, paga mais pela energia. Na verdade, você sabe que em transportes ninguém faz isso, né? Você não paga mais pelo pedágio. Na verdade, você vai pegar congestionamento no feriado. É isso que vai acontecer. No setor elétrico tem que se resolver desse jeito. Você não pode impor um valor abusivo para o pacote energético, porque você não resolve o problema da demanda máxima, ela vai continuar acontecendo, né? E mais, você cria um problema adicional. Quanto mais caro for o pacote energético, mais impacto você vai ter financeiro no beneficiamento de produtos, né? Então, se você pretende ter uma economia industrial que utilize energia elétrica para o beneficiamento de matéria-prima, se o custo energético for elevado, você deixa de ter competitividade no mercado internacional, né? E aí a competitividade é o que dita a capacidade econômica de uma nação, né? Então, a ideia sempre é desestimular esse tipo de consumo, é fazer com que essa curva de demanda seja achatada. Quer dizer, eu pegar uma parte dessa demanda, que eu vou pintar de amarelo aqui, essa energia aqui, e distribuir ela aqui e aqui. Se eu conseguir fazer isso, olha que legal, eu faço a energia ter um valor constante ao longo do dia, e mais, eu tenho um ganho secundário aqui, que é eu já tenho uma rede que permite crescer o consumo, desde que ele tenha esse comportamento flat aqui, por um bom tempo. Ou seja, além de eu usar a minha rede de forma mais inteligente, eu consigo postergar investimento na rede, né? É isso que se trata o conceito, essencialmente, de redes elétricas inteligentes, que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Não é só isso, mas, em parte, é você tentar fazer com que a curva do consumo seja flat, de modo a você melhorar o retorno de investimento para quem vende energia e, ao mesmo tempo, reduzir a necessidade de investimento na rede e tornar a sua rede mais econômica e, portanto, a sua economia mais competitiva. Então, a demanda máxima da instalação é a maior de todas as demandas que ocorreram em um período especificado de tempo. Não é a demanda máxima diversificada, cuidado. Até existe o conceito de demanda máxima diversificada, né? Mas não o que eu estou falando. Demanda máxima é o que acontece em termos de demanda ao longo do dia. É esse pico aqui, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre demanda máxima diversificada. E o período especificado não é intervalo de demanda. Usualmente, você acaba omitindo o intervalo de demanda. O intervalo de demanda aqui é um intervalo de 2 horas, tá vendo? Então, percebam o seguinte, a curva vermelha é o quanto eu consigo medir. Então, eu vou medir às 0 horas, depois eu meço às 2, depois eu meço às 4, depois eu meço às 6, depois eu meço às 8. Então, o que eu estou medindo, na verdade, são pequenos pontinhos aqui, tá? Às vezes eu meço e tem um valor inferior ao valor efetivamente consumido de energia, às vezes eu meço e tenho um valor superior. Porque na vida real, a medição é feita de forma, tudo bem, você tem um relógio na sua casa que não é eletrônico, mas no caso de medições eletrônicas, a medição é digital, você tem um intervalo de medida que chama de intervalo de demanda, que é isso aqui, né?
Então, a demanda instantânea é diferente da demanda por intervalo. Obviamente, se eu encurtar o intervalo de demanda, eu consigo que minha demanda instantânea fique aproximadamente igual à demanda por intervalo. O quanto você pode aproximar? Depende da capacidade de processamento do medidor. Tá? Então, comércio e indústria é consumidor livre, tem medidor eletrônico e faz medição por intervalo de demanda. Esse intervalo pode ser milissegundos, gente. Vai dar a mesma coisa, praticamente, do que a demanda instantânea. No nosso caso, a gente tem um relógio de medição. E o relógio de medição é analógico, então ele faz realmente a demanda instantânea. Tá? Existe uma outra questão, quando você faz o planejamento de sistemas de distribuição, que é a diversidade de cargas. Né? Então, as cargas, elas são diversas, né? Você tem cargas que são do tipo impedância constante, que são as cargas, por exemplo, para aquecimento de água. Você tem cargas que consomem uma corrente constante, tipicamente são as cargas associadas às fontes eletrônicas que acionam as televisões, os computadores, os carregadores de celular, etc. Né? E você tem cargas que se comportam mais parecidas com cargas de potência constante, que são motores, por exemplo. Né? Então, os motores dos elevadores dos prédios de vocês, os motores dos compressores das geladeiras das casas de vocês, exceto aqueles mais modernos, cujo controle já é feito por meio de inversores eletrônicos, tanto nas geladeiras quanto nos motores associados aos elevadores, né? Que aí o comportamento é mais parecido com o comportamento de corrente constante. Né? E essas cargas, elas podem ser ligadas no seu valor máximo em momentos diferentes ao longo do dia. Então, a demanda máxima que eu desenhei naquele gráfico de demanda, ou seja, de potência ao longo do dia, é diferente da soma das demandas individuais dos equipamentos, que elas podem acontecer em momentos diferentes, né? Que é o que a gente chama de demanda máxima diversificada. Tá? Então, a soma das demandas máximas das cargas, independente do instante o que ocorre, se chama demanda diversificada, ou, desculpa, se chama demanda máxima diversificada. E a demanda diversificada é a soma das demandas individuais das cargas naquele instante. Tá? Então, são dois valores distintos. E aí tem uma coisa interessante que acaba servindo para estabelecer os critérios para tarifação de eletricidade, que é o fator de demanda. O fator de demanda é a relação entre a demanda máxima diversificada e a demanda máxima nominal, é a soma de todas as potências individuais, de todos os equipamentos conectados naquela rede. Então, você pega a demanda máxima diversificada, que é essa demanda aqui, tomada no intervalo de demanda, né? Isso aqui é instantâneo. No intervalo de demanda vai ser essa vermelhinha aqui, tá? Essa daqui. Deixa eu desenhar assim ficar. Isso aqui seria o dediv max, que é aquilo que eu efetivamente consegui medir. Então, existe uma relação de fator de demanda, ele é sempre menor do que 1. Poderia ser igual a 1, mas isso dificilmente vai acontecer, né? E uma boa rede elétrica é aquela que tem um fator de demanda mais próximo de 1, ou seja, aquela que tem a curva mais próxima da curva flat. Essa é a rede ideal, é a rede que se paga mais rapidamente e é aquela que pode fornecer energia ao menor preço, porque é aquela que tem a infraestrutura que é exatamente igual à infraestrutura ideal para atender aquelas cargas. Né? Aquela brincadeira, você fala assim, o otimista fala que o copo está meio cheio, o pessimista fala que o copo está meio vazio, e o engenheiro fala que o copo tem 2 vezes o tamanho que ele deveria ter. O setor elétrico é muito assim, né?
o copo tem que ter o tamanho que comporta a quantidade de água disponível. Né? Em engenharia, você faz as soluções desse jeito. Né? E é por isso que é muito difícil você usar apenas esse critério para justificar a instalação de fontes, a instalação de usinas de geração baseadas em fontes renováveis de energia, porque elas não são despacháveis. Você precisa despachar quando tem disponível, você não consegue armazenar, e não conseguir armazenar significa que você tem uma estrutura de captação maior do que aquela que você precisaria se você pudesse armazenar aquela energia. Né? Como não dá para estocar vento, você tem um custo de instalação maior, o seu sistema vai ficar com um custo de equipamento maior do que ele seria numa situação ideal. Né? Mas quando você pensa do ponto de vista ambiental, vale a pena. Mas esses são os outros critérios. Né? O critério técnico de fazer o sistema ideal para aquela demanda, né? Construído idealmente para aquela demanda, é uma coisa, mas atender critérios ambientais é outra. Né? Então, quando você põe nessa equação os critérios ambientais, aí vale a pena. Tá? Indo um pouquinho mais para frente, quando se fala em tarifação, então, né, eu contei toda essa história de planejamento para vocês, porque quando se fala em tarifação, existe por detrás esse conceito de impacto na infraestrutura de rede, ou seja, qual é o custo que o seu consumo traz do ponto de vista de equipamento, ou seja, quanto eu preciso investir na rede para atender a carga do professor Giovanni, visto que o consumo dele apresenta essa curva característica. Né? E o segundo aspecto é o quanto o professor Giovanni demanda de energia para realizar o trabalho que ele precisa dentro da unidade consumidora dele. Quer dizer, quanto ele precisa de energia para aquecer água, para fazer comida, para tomar banho, o quanto que ele precisa de energia para dar as aulas dele, e etc. São duas coisas diferentes. Né? A energia que vira trabalho e o quanto você precisa de demanda, ou seja, qual é a potência máxima que você consome em um determinado momento, que isso traz impacto direto na infraestrutura. Então, se a concessionária precisa de uma infraestrutura para entregar a energia que ela adquiriu no mercado e repassar essa energia a você, em teoria, a minha tarifa deveria contabilizar essas duas questões. Então, eu tenho um custo operacional, que é o custo fixo e de combustível associado à quantidade de energia e à entrega da energia contratada. Então, se a gente não cobra pela água, mas a hidrelétrica tem o seu custo operacional, a concessionária de distribuição tem o seu custo operacional e os seus custos fixos ali, isso tudo faz parte e é rateado em função da energia que eu vou comprar. Mas existe também o custo relacionado ao investimento que a concessionária precisa fazer nos seus ativos, ou seja, na sua rede, para atender a demanda máxima. E isso custa, né? Principalmente se eu tiver uma curva onde a demanda máxima é muito maior que a demanda média, né? Ou seja, o meu fator de demanda ele é pequeno, bem menor do que 1. Então, numa situação como essa, o investimento na rede é enorme e o retorno seria lento se você não tivesse associado ao custo de energia elétrica um custo de demanda máxima. Então, a ideia é, ao mesmo tempo, cobrar só pela energia, porque se você consegue produzir energia a um preço baixo, você consegue tornar o país mais competitivo e, ao mesmo tempo, desestimular as pessoas que consomem energia de forma acumulada em um instante do dia, porque isso traz um impacto negativo no custo da infraestrutura. Então, você precisa dividir em dois. Nós somos consumidores cativos. Morando em São Paulo, a gente é obrigado a comprar energia da Enel. Não tem como fazer de outro jeito. Isso faz parte da forma como o nosso setor foi reestruturado na década de 90. Né? Antigamente era todo mundo cativo, né? Na década de 90 a reestruturação tirou algumas pessoas do consumo cativo, mas não tirou os consumidores residenciais dessa classe. Então a gente é obrigado
a comprar. E mais, a gente paga uma tarifa chamada tarifa monômia, a tarifa de consumo do consumidor residencial é uma tarifa única que ela está associada ao pacote energético que foi adquirido, mesmo que ele seja adquirido de forma diferente ao longo do dia e ao longo dos dias do mês. Mas é óbvio que esse impacto ele está embutido nessa tarifa monômia, né? Então a concessionária ela faz um modelo de tarifação para embutir o valor dentro dessa tarifa monômia. A única coisa é que para a concessionária renegociar o valor da tarifa e conseguir ampliar esse valor, ou pelo menos recuperar as perdas inflacionárias, ela precisa investir na rede, que eu acho que é um aspecto positivo da forma como o modelo, como o nosso setor elétrico foi reestruturado. O que significa que, se a concessionária investir em modernização da rede, e, portanto, na redução de problemas relacionados à qualidade de energia, ela pode renegociar o valor da tarifa monômia e aumentar esse valor. Você fala, puxa, professor, mas você acha isso positivo? Aumentar o valor da energia elétrica? Na verdade, eu acho positivo valorizar o investimento na rede para que a gente mantenha ou melhore os níveis de qualidade, né? Ou seja, os níveis de interrupção em valores baixos. Porque se você pensar em não investir na rede, portanto, não permitir essa renegociação, certamente o nível de confiabilidade da rede vai diminuir, porque os equipamentos que estão em campo, eles envelhecem, e ao envelhecer, eles têm a sua confiabilidade diminuída. Então, se você impõe um nível mínimo de qualidade de energia, que são as durações equivalentes de interrupção e as frequências equivalentes de interrupção, os tais DEC, FEC, DIC e FIC, que vocês podem ler nas contas de energia elétrica da casa de vocês. Tá? Deixa eu escrever aqui. DEC, FEC, o DIC e o FIC, né, são os índices de qualidade. Então, se vocês olharem para a conta, vocês vão ver esses valores aí. Então, se você impõe à concessionária um valor de qualidade mínimo, né, que atende esses índices DEC, FEC, DIC, FIC, mas permite que ela invista na rede para melhorar esses índices e aí sim renegociar o valor da tarifa, desde que essa renegociação não seja abusiva e recupere as perdas inflacionárias apenas, eu não vejo problema nisso. Tá? Bom, então a tarifa de demanda, ela é medida, ela é imposta a máxima demanda ao longo do período de faturamento, que tipicamente é um mês. Então, você vai olhar para todos os dias daquele mês e vai pegar a maior demanda que acontecer naquele período, num período chamado período de ponta e período fora de ponta. O que é período de ponta e período fora de ponta? Período de ponta, num período de 4 horas consecutivas, definida pela concessionária. Cada concessionária define o seu período de ponta. Então, a Enel, por exemplo, vai das 17 até as 21, né? Até o final das 20h59, na verdade. Mas tem concessionárias que têm valores de ponta diferentes. E fora de ponta são todas as outras horas, exceto as horas subsequentes do período de ponta. E aí o que acontece? Para a tarifa de demanda, você olha para o maior valor de demanda que aconteceu nesse período de 4 horas, que é repetido todos os dias, dentro do período de faturamento. Então, você vai ter lá, um mês de 30 dias, você vai ter 30 dias, 30 períodos de ponta. São 30 períodos de 4 horas ao longo desse mês, né, ao longo desse período de faturamento. Você vai pegar a maior demanda que aconteceu nesses 30 períodos de 4 horas. Pega uma só, a maior delas. Você vai pegar a maior demanda fora de ponta, que seria a maior demanda que vai acontecer nos 30 períodos que não aqueles 30 períodos de 4 horas que você considerou como ponta. Você achou a maior tarifa, a maior demanda máxima nesses 2 períodos, você tem 2 valores de demanda
que devem ser utilizados para o cálculo da tarifa de demanda. A demanda, tipicamente, em usuários que têm tarifa binômia, que não é o caso do usuário convencional, nós como usuários convencionais, digamos assim, você vai ter dois valores. A cada um desses valores existe um valor de reais por quilowatt, já que demanda é potência, é watt, a tarifa de demanda é reais por quilowatt. De modo que na hora que você multiplica watt por reais dividido por quilowatt, dá reais, tá? Então você vai ter dois valores de demanda, demanda de ponta e demanda fora de ponta. Além disso, você integraliza toda a energia consumida no mês. Então vai ser uma integral que vai te dar quilowatt-hora. Então, se em um dia o cara consome tantos quilowatts-hora, você multiplica isso por 30, ou você integraliza em 30 dias do mês. Normalmente, em consumidores industriais e comerciais, a integralização é feita no intervalo de medição de demanda, né? Que é aquela curva vermelha associada à curva de demanda instantânea, que naquele exemplo é um intervalo de 2 horas, mas eu falei para vocês que esse intervalo é bem menor, é coisa de milissegundos, tá? Então, aqueles patamares vermelhos vão ficar bem menorzinhos ali. Então, a curva vermelha vai se aproximar muito da curva preta. Então, você calcula a energia daquela área ao longo do mês. Tá? A integral daquela área, na verdade, é a energia. Né? Você calcula aquela área aqui, calma que eu estou me enrolando. Você calcula a área embaixo dessa curva. Isso aqui é quilowatt vezes hora, da quilowatt-hora que é a energia. Tá? Se você tiver os 30 dias no mês, essa curva, né, nos 30 dias, você sabe exatamente quanto o seu consumidor consumiu de energia naquele mês. E aí você cobra pela energia, só que energia é reais por megawatt-hora. Tá? Então, isso aqui é energia, isso aqui é potência. Então, as unidades das tarifárias são diferentes. Demanda é reais por potência, consumo é reais por energia. Você integra isso aqui no mês. Isso aqui você pega dois valores instantâneos, os dois maiores valores que acontecem na ponta e na fora de ponta, dentro do intervalo de observação, que é o intervalo que você vai fazer, vai emitir a fatura. Aí quem está prestando atenção na aula, fala, pô, o professor está insistindo nisso. Tá bom, pessoal, estou insistindo porque vocês erram isso na hora de resolver o exercício. Tá? E erram bastante. Tá? Vocês esquecem e aí acaba com umas tarifas milionárias, que eu gostaria de ser o dono da concessionária e receber esse valor na empresa de vocês no final do mês. Porque aí vocês pegam e multiplicam isso daqui por 30, né? Quer dizer, fica 30 vezes maior a tarifa de demanda. Então, cuidado, tá, pessoal? Bom, quais são os grupos que pagam a tal da tarifa binômia? É o grupo A, e o grupo A tem subgrupos. A1, A2, A3, A3A, A4 e A5. A1 é maior que 230 kV, A2 é entre 88 e 138, A3 é 69 kV, A3A entre 30 e 44 kV, A4 de 2,3 a 25 kV. Com isso, você pegou todos os grandes consumidores. Se você for um consumidor que é atendido por uma rede subterrânea, você pode ser um consumidor do tipo AS, se você tiver na rede subterrânea, aliás, a menos de 2,3 kV, mas se você tiver atendido pela rede subterrânea, ok? A tarifa monômia é o grupo B, nós somos grupo B residencial. E existem outros subgrupos aqui, rural é B2, B3 são as demais classes, B4 é iluminação pública. Existe subclasses do B1 que incluem baixa renda, incluem lá os... como é que chama? Bom, são subclasses essencialmente vinculadas à baixa renda. Né? Então, o consumidor de baixa renda que que é consumidor, ou seja, que recebe uma fatura da concessionária, ele pode pagar uma tarifa um pouco menor do que normalmente o consumidor residencial paga. Tá? Ele tem que se declarar como baixa renda, né? Isso é para tentar desestimular um pouco o consumidor que faz o gato na rede, porque isso é considerado perda comercial
não é considerado roubo, tá? Roubo é quando você é um consumidor e não paga por parte da energia. Quando você não é consumidor, isso é considerado perda comercial. Então, os consumidores do grupo B são cativos, eles podem ter redução tarifária, como eu falei, se você for residencial de baixa renda. Baixa renda é dividida em baixa renda indígena, quilombola, multifamiliar, se você compartilha medidor e por aí vai. E quando você compartilha medidor, acontece muito em residências de baixa renda, é um medidor só para 10 famílias. E aí o que acontece? O consumo aumenta, e aumenta tudo, aumenta a fatia dos impostos, aumenta uma série de coisas. E aí o consumidor é prejudicado, né? Quer dizer, prejudicado porque quem aluga a residência ali não está nem aí, né? Quer dizer, o cara aluga e está explorando aquelas pessoas ali, né? Então, acaba que a pessoa, em tese, ela pagaria mais ICMS, mais impostos, porque ela cairia numa outra classe de consumo. Então, você consegue, avisando a concessionária, você consegue reduzir essa tarifa. Então, o correto mesmo seria cada consumidor ter o seu relógio. Mas, dado que a gente tem moradias de baixa renda muito precárias, isso é inviável. Não tem nem espaço físico para você instalar mais um relógio ali. Os consumidores do grupo A são cativos, eles podem ter redução de tarifa, é o tal do sell more, charge less, né? Quanto mais você vende, menos você cobra. Então, os grandes consumidores pagam uma tarifa bem menor do que a gente paga. E eles podem negociar livremente os seus contratos. São contratos de médio prazo. É difícil ter contrato de longo prazo, mas são contratos de médio prazo. Quando você pensa que o fornecimento de energia elétrica brasileiro ele é baseado em um sistema hidrotérmico de grande porte, majoritariamente de hidrogeração, quando você tem períodos de estiagem, naturalmente o valor do pacote energético aumenta, né, porque diminui a oferta. Então, quando a usina estabelece um contrato de fornecimento para o consumidor livre, ela precisa colocar no cálculo esse risco, quer dizer, eu vou vender energia para esse fulano durante 5 anos, será que daqui a alguns anos o valor não valeria a pena eu vender no mercado livre, ao invés de estabelecer um contrato, porque aí o pacote energético tem um valor maior e vou ganhar mais? Aí, de repente, ela fala, não, peraí, eu estou prevendo que vai chover, então o valor do pacote energético vai diminuir, então vou tentar cobrar um pouco mais porque vou receber desse cara fixo durante 5 anos, sei lá, um contrato de médio prazo. Então isso aqui acaba virando, de fato, são contratos de risco, né? Quer dizer, então você precisa de bons analistas ali fazendo estudos de séries hidrológicas e tentando prever um pouco o comportamento do mercado. Eu falo isso porque muitos engenheiros da Poli acabam indo trabalhar em bancos, etc. Alguns dos engenheiros formados na área de energia e automação acabam indo trabalhar nas comercializadoras de energia, e é um mercado interessante, tá? Quer dizer, você não precisa ser um especialista no setor elétrico, né? Você precisa ser um bom matemático, então deixo a vocês essa mensagem, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer como é que funciona, é interessante. Tá? Eu conheço alguns engenheiros de outras áreas que foram trabalhar nas comercializadoras de eletricidade, que é como você trabalhar numa bolsa de mercado futuro, entendeu? É mais ou menos isso. Então, só que bolsa de mercado futuro você negocia milho, negocia soja, negocia petróleo, essas coisas, e no caso da comercialização de energia elétrica, você negocia eletricidade. Tá? Mas essencialmente é a mesma coisa. Bom, indo mais para frente, aqui das classes de consumidores, os postos tarifários. Eu errei na hora que eu falei 4 horas, tá? Desculpa, pessoal. Deixa eu registrar aqui, tá? Eu falei 4, mas são 3 horas, na verdade. Então, o período de ponta é o período de 3 horas consecutivas, definido pela distribuidora, não considera sábados, domingos e feriados. Tá? Existe um período intermediário, que ele existe só para tarifa branca, que é uma modalidade tarifária
destinada a consumidores da classe B, tá? Que são os períodos de 1 hora antes e 1 hora depois do horário de ponta, e os períodos fora de ponta, que são todas as horas restantes. Então, exceto para os consumidores da classe B, o que existe é período de ponta e período fora de ponta. Então, na Enel de São Paulo, o período de ponta é entre 17h30 e 20h29. Quando existia o horário de verão, era das 18h30 às 21h29. Um outro exemplo aqui da CPFL Piratininga, das 18 às 20h59, no horário de verão, das 19 às 21h59. Então, a tarifa binômia deve levar em consideração que a demanda máxima no período de ponta deve ser tomada nesse intervalo, fora de ponta, fora desse intervalo, a maior demanda do mês para cada uma das duas modalidades, fora de ponta e ponta. Desculpa, pessoal. E aí você tem as modalidades tarifárias. No grupo azul, a modalidade tarifária, no grupo A, a modalidade tarifária do tipo tarifa azul, são 2 tarifas de consumo e 2 tarifas de demanda. As tarifas de consumo são para consumo no horário de ponta e consumo no horário fora de ponta. Então você integra toda a energia no horário de ponta e toda a energia no horário fora de ponta. Para cada um desses horários, você tem um valor de reais integralizado no mês. Então, um valor em reais para o consumo energético em todas as horas de ponta integralizados no mês, e um valor em reais para todo o consumo energético nos horários fora de ponta integralizado no mesmo mês. Na tarifa verde, e na tarifa azul você tem 2 tarifas de demanda também. A demanda no horário de ponta e a demanda no horário fora de ponta. Você pega a maior demanda no horário de ponta que ocorreu no mês e a maior demanda no horário fora de ponta que aconteceu no mês. E aí você tem 2 valores também de reais de demanda. Então a tarifa azul é a soma dessas 4 parcelas, 2 de consumo e 2 de demanda. A tarifa verde é uma tarifa azul mais simples. Você tem 2 tarifas de consumo, uma de consumo no horário de ponta, uma de consumo no horário fora de ponta, mas apenas uma tarifa de demanda. E uma tarifa binômia que está em extinção para o grupo A, que você só tem uma tarifa de consumo e uma tarifa de demanda, ok? No caso do grupo A, você contrata a demanda, né? Acontece que se você ceder o valor contratado, você paga a multa, tá? Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, para desestimular uma demanda muito maior do que a demanda média, né? Então, tipicamente, quando a empresa tem a disponibilidade para contratar a demanda, ela tem um estímulo da concessionária para manter essa demanda baixa, né? Só que aí a concessionária, qual que é o estímulo, na verdade? É aplicar uma multa pesada para o não atendimento à demanda contratada. Então, é um jeito de você fazer com que o consumidor manobre o seu consumo, modifique seu hábito de consumo de modo a distribuir energia ao longo do dia. E aí reduzir o impacto na rede. Tá? No grupo B, a tarifa convencional ela é monômia, você tem apenas uma tarifa de consumo, e o que está começando a aparecer é a tarifa branca. São 3 tarifas de consumo com 3 postos horários possíveis. Quer dizer, é uma tarifa de energia para horário fora de ponta, uma outra tarifa de energia mais alta para o horário intermediário, aquela hora antes, aquela hora depois do horário de ponta, e uma tarifa de energia mais cara ainda para o horário de ponta. Tá? A tarifa branca, ela não é de adesão obrigatória. Então, você não vai ser obrigado a aderir à tarifa branca. O que vai resultar isso daqui? Quem puder mudar o consumo e, portanto, reduzir a sua fatura no mês, vai mudar. Quem não puder, não vai mudar. Então, no final do mês, a concessionária de energia elétrica vai receber
vai ter um faturamento menor, né, integral de todos os consumidores. Por quê? Quem puder mudar vai mudar e vai pagar menos, e quem não puder não vai mudar e vai continuar pagando a mesma coisa. Então, depois de um certo período, a concessionária vai perder receita. E isso tudo vai ser motivo para aumento da tarifa para a reposição dessas perdas. E todo mundo vai pagar essa conta. Então, foi muito legal fazer tarifa branca. Puxa, que bacana, vou ter disponibilidade para diminuir meu consumo. Só que a sua diminuição de consumo vai implicar aumento na tarifa para todos os consumidores. Se a tarifa branca fosse de adesão obrigatória, isso não aconteceria. Tá? Aí você fala, poxa, mas o cara que não pode mudar o hábito de consumo está ferrado se a adesão for obrigatória. O que eu estou falando é o seguinte, vai estar todo mundo ferrado. Então, assim, quem puder mudar vai mudar e esse cara vai ficar bem. Quem não puder mudar está ferrado. Então, era melhor que fosse todo mundo obrigatório, porque aí estava todo mundo no mesmo barco. A tarifa branca não é aplicável a alguns subgrupos, e não é, especialmente ao subgrupo B4 e as subclasses de baixa renda do subgrupo B1. Tá? E, como eu já falei, o consumidor só se enquadra na tarifa branca se fizer essa opção de forma espontânea. E aí, além das tarifas, existem aquelas bandeiras tarifárias, que o pessoal não para de falar. Bom, agora ninguém para de falar da pandemia da quarentena, mas antes o pessoal falava bastante sobre isso daqui, que são as bandeiras tarifárias, que, falando mesmo o que elas representam, bandeira tarifária representa ineficiência de planejamento do poder público. Se vocês quiserem trocar o nome de bandeira tarifária por ineficiência de planejamento, é exatamente isso. Quer dizer, o poder público foi incapaz de planejar o acréscimo de oferta de energia no pool de geração brasileiro para atender o crescimento econômico. Isso significa que nós precisamos o aporte de energia de outras fontes energéticas que têm custo maior de produção do que o custo de hidrelétricas. Ao meu ver, o que precisava ter sido feito no Brasil era aumentar a oferta de fontes renováveis, o custo das renováveis de combustível é baixo. O fator de indisponibilidade é grande, mas se você para pensar que você liga as termoelétricas quando você não tem disponibilidade de água, elas também não estão operando 100% do tempo, né? Então, teria valido mais a pena investir em fontes renováveis, né, eólica e solar. Com relação às grandes obras hidrelétricas, né, de Belo Monte, Santo Antônio e Giral, ali fazer uma hidrelétrica sem reservatório também foi um erro estratégico. Era melhor que elas não fossem construídas, porque elas não se pagam. O custo para você fazer uma hidrelétrica chega a ser 5, 6 vezes maior do que o custo para se fazer uma térmica. A incapacidade de armazenar água nessas usinas, em função dos impactos ambientais, fazem com que a sua produção seja bem menor do que poderia ser. E, portanto, o retorno do investimento é muito lento. Dado que o custo de capital para a construção dessas usinas foi elevado, o retorno não paga o custo de capital. Tá? Belo Monte não se paga. Ninguém quer comprar Belo Monte porque ela é deficitária e vai ser deficitária até o fim da vida, a menos que a eletricidade aumente muito de valor. Ok? Então, bandeira tarifária igual a ineficiência no planejamento do poder público. Quando você tem um baixo consumo ou excedente de água ou atividade econômica em crise, que é o que aconteceu no Brasil, a gente não está numa situação pior porque a nossa atividade econômica está em crise, você tem bandeira verde, então são condições favoráveis de geração. Na verdade, são condições favoráveis de geração e desfavoráveis de consumo.
e aí a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Bandeira amarela significa que no pool de geração, além das hidrelétricas, você tem alguma parcela de térmicas, e as bandeiras vermelhas, patamar 1 e 2, é quando você tem mais térmicas operando. A térmica custa menos para ser construída, ela é construída mais rapidamente que a hidrelétrica, mas o custo energético é 7, 8 vezes maior por pacote de energia do que a hidrelétrica, tá? O custo americano não tem os valores brasileiros, é mais difícil achar esses valores, embora eles devam estar presentes em alguma agência aí, mas no caso americano você consegue isso fácil no departamento de energia. O custo de geração do parque hidrelétrico americano, que é um pouco mais velho que o parque hidrelétrico brasileiro, está na faixa de 8 mil avos, então 0,8 centavos por megawatt-hora produzido. E eu acho que não, eu acho que é 50 vezes mais a térmica. Eu acho que é 40, não, 4 centavos, 5 vezes mais, 5, 6 vezes mais. 4 centavos por megawatt-hora no caso das térmicas. Tá? Agora, a térmica, ela custa menos para produzir. É mais ou menos um quinto, um sexto do que uma hidrelétrica. Mas ela dura um terço. Né? Então, se você comparar o ciclo de vida das duas, ela, na verdade, custa 1,5 vezes menos do que as hidrelétricas. Tá? As bandeiras tarifárias são aplicadas a todos os consumidores cativos, exceto aqueles localizados em sistemas isolados, que são os sistemas do norte do Brasil, tem muito sistema isolado ali, que não está interligado no sistema brasileiro, e alguns sistemas no restante do país que são para atendimento de pequenas comunidades remotas, em ilhas ou comunidades indígenas, esse tipo de coisa. A divulgação da bandeira é sempre a priori, ou seja, você avisa no mês N que no mês N mais 1 ela vai ser aplicada, para dar tempo para o consumidor reduzir o seu consumo e não ter tanto impacto no aumento tarifário. Então, em cima das tarifas de energia, que envolve tarifa de demanda e a tarifa de energia mesmo, você tem as tarifas de uso do sistema. Então, a tarifa de uso do sistema de transmissão e a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, a TUST é cobrada pelo uso do sistema e existe uma resolução normativa que explica como é que se calcula o TUST, uma resolução da ANEEL. Existe um programa, um software que faz a alocação das usinas e das redes de transmissão, calcula perdas, calcula o peso de cada consumidor nesse sistema e aí aplica esse peso à distribuição da remuneração das concessionárias de transmissão. Né? A remuneração é fixa, é dada por concessão. Então, você tem que dividir essa remuneração e isso é feito com uma média ponderada dada pelo programa nodal. Tá? A resolução normativa da ANEEL trata sobre isso, a 559 de 2013. Pelo sistema de distribuição, é uma cobrança de R$ por megawatt-hora ou R$ por quilowatt aplicada a todos os consumidores com alguma redução para algumas das subclasses. Em termos de penalidade, você pode, para o consumidor, é que eu estou falando, né, para o grupo A, você pode aplicar penalidade por fator de potência. Então, é aquilo que eu falei para vocês, você precisa corrigir o fator de potência, senão o consumidor paga um valor adicional na sua conta de energia elétrica, se ele violar o fator de potência e se ele ultrapassar a demanda contratada. São penalidades severas, tá? Eu me lembro de fazer uma consultoria com um colega meu que tem um restaurante em shopping. O fator de potência dele era 0,8 e 40% da energia elétrica que ele pagava no mês era multa por causa do fator desse fator ser 0,8 e não ser 0,92, tá? Então ele conseguiria
reduzir a conta dele em 40% se ele adequasse o fator de potência dele para 0,92. No caso da indústria, a penalidade por ultrapassar o fator de demanda é bastante relevante, tá? E normalmente as grandes empresas têm sistemas automatizados de corte de carga, tá? Eles fazem manobra de carga mesmo. Tem, por exemplo, comércio que desliga elevador nas suas instalações, quer dizer, porque elevador normalmente ele tem um uso bastante severo no horário de almoço, que o pessoal está subindo e descendo, indo para o almoço e voltando do almoço. E isso tem impacto grande. Então, desliga elevador, desliga bombeamento de água, desliga a refrigeração. Você tem esquemas de refrigeração que você pode refrigerar à noite, por exemplo, né, usando armazenamento de água fria, e depois circular essa água fria por meio de chillers ao longo do dia. E aí você gasta energia elétrica à noite e não gasta durante o dia, porque esse condicionamento de ar consome energia, consome uma potência grande, tá? Então, existem outras estratégias para reduzir a demanda e não bater em demanda contratada. Existe um cálculo para o fator de potência, que é o consumo reativo excedente, que é proporcional a essa conta aqui, ao 0,92 que eu falei, dividido pelo seu fator de potência menos 1, e também a cobrança pela demanda reativa excedente. No caso da ultrapassagem da demanda, se a demanda for maior do que 5% acima da demanda contratada para aquele posto horário, ou seja, por 5 maior que a demanda máxima no horário de ponta, ou 5% maior que a demanda máxima no horário de ponta, você aplica o dobro da tarifa de demanda, obviamente, para aquele percentual acima, né? Não é o dobro a tudo ali, né? E aí você tem um custo, você tem uma conta de energia relativamente elevada. E é isso, pessoal. Nós, de acordo, se eu não me engano, com a nossa previsão de aula, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o nosso plano aula. Pessoal, estão me ouvindo ainda? Sim, estou ouvindo. Ok, pessoal. Então, isso aqui é o nosso plano aula. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, tarifa 6. Atividade 7 deveria começar hoje. Nós temos uma aula ainda prevista, que é a aula da quarta-feira que vem. Eu vou fazer a atividade 7. Vai ser uma atividade mais simples para vocês fazerem. Eu vou fazer na própria aula do dia 25, tá? Eu fiz todas as atividades assíncronas, né? E a atividade 7 eu vou fazer síncrona na aula do dia 25. Vai ser uma atividade mais simples daquelas que vocês fizeram, tá? Eu vou tentar preparar também uma avaliação da disciplina para a aula do dia 25, para vocês responderem para mim. É uma pena, porque eu acho que vocês perderam um pouco de gás esse semestre, quer dizer, foi diminuindo a quantidade de alunos ao longo do semestre, né? Hoje batemos a meta mais baixa de 35 alunos em aula, uma turma que tem mais ou menos 80 alunos, isso aqui é bem baixo, né? Mas eu gostaria que vocês avisassem os colegas de vocês para que viessem aqui na aula que vem, tanto para fazer essa atividade, quanto para responder ao questionário sobre a disciplina. Esse questionário é importante, a gente leva em consideração todo ano, né? Tanto eu, que dou essa disciplina para a turma da Civil há vários anos, quanto
a coordenadora da área de eletrotécnica geral, que é a professora Milana. A gente sempre promove modificações nessas disciplinas e aprimoramento com base no feedback dos alunos. Nós vamos ter uma oportunidade para discutir um pouco a forma de oferecimento dessas disciplinas online e tudo. Acho que vai ser um momento interessante para a gente discutir um pouco, tá? Então, peço que vocês reforcem o convite para os colegas de vocês para essa aula. Então, como é que eu pretendo fazer a dinâmica da aula do dia 25? Então, eu vou deixar um exercício para vocês resolverem em disciplinas, muito parecido com o que vocês fizeram até agora, mas um exercício bem mais simples, tá? Não vai ser algo nem perto do que foi feito nesses outros exercícios ali. Então, vai ser um exercício para ser resolvido em meia hora. Depois disso, eu vou dar um tempo para vocês responderem ao questionário da disciplina, um questionário sobre as aulas, sobre o conteúdo, sobre a minha atuação como docente, sobre a impressão que vocês têm como vocês participaram da disciplina, eventuais sugestões que vocês possam dar sobre tudo que foi discutido aqui. E depois a gente conversa um pouco, talvez eu use o Mentimeter ali e finalize com uma avaliação um pouco mais descontraída do curso. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Estão liberados, a gente conversa semana que vem.